Qual é o peso silencioso que visita sua alma quando, mesmo cercada de gente, você sente que está caminhando absolutamente só? A solidão espiritual, quando chega, não pede licença. Ela se instala devagar, como um vento frio que percorre o peito, e vai revelando um desconforto que muitos tentam esconder, mas que poucos têm coragem de olhar de frente. Você já percebeu como ela parece intensificar justamente nos momentos em que você decide iniciar sua reforma íntima? É como se o universo retirasse todas as distrações e deixasse apenas você, seu espelho interno e as verdades que evitou por anos. Esse tipo de solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de um alinhamento antigo que já não serve. Ela nasce quando sua alma começa a pedir mudança, quando velhos padrões deixam de encaixar, quando suas relações familiares, espirituais e emocionais já não sustentam o que você está se tornando. E ao contrário do que muitos imaginam, esse vazio não é punição. Na maioria das vezes, é o primeiro sintoma de expansão. A reforma íntima quase sempre começa silenciosa, desconfortável e aparentemente desordenada. E talvez seja por isso que tantos confundem esse processo com abandono, perda ou incapacidade de seguir. No entanto, quando você entra nesse campo da consciência, percebe que a solidão espiritual não está tentando quebrar você. Ela está tentando reorganizar você. Ela remove o barulho externo para que a sua verdade interna finalmente seja ouvida. Ela te expõe ao que você evitava, mas também te apresenta a camadas profundas da sua força, da sua autorresponsabilidade e da sua capacidade de renascer. É nesse território que você começa a identificar padrões que repetiu por uma vida inteira, escolhas automáticas, vínculos que drenavam sua energia, hábitos que te mantinham distante de si mesma. A solidão espiritual, por mais dura que pareça, é uma mestra exigente que entrega lições que ninguém poderia te ensinar por você. E enquanto isso acontece, surge a sensação de deslocamento. Você se sente entre mundos. Já não pertence ao antigo e ainda não se vê no novo. Esse limbo é um terreno fértil, embora doloroso. É nele que você questiona crenças, revisita feridas, assume responsabilidades que antes adiava. É nele que você começa a perceber que a reforma íntima não é sobre se tornar alguém melhor para o mundo, mas sobre tornar-se alguém mais verdadeiro para si mesma. A pergunta é: você está disposta a atravessar esse deserto interno para chegar ao outro lado? Conforme você reconhece as nuances desse estado, começa a entender que a solidão espiritual não é ausência, mas preparação. Ela limpa caminhos, dissolve ilusões e exige autenticidade. Ela te chama para dentro, para o centro da sua essência, para o lugar onde as máscaras não resistem e onde suas escolhas ganham contornos reais. E talvez seja exatamente essa travessia que esteja acontecendo agora. Exatamente nesse momento em que você me ouve, exatamente no ponto em que sua alma já sabe que não dá mais para permanecer como estava. E se essa sensação de isolamento não for um castigo, mas sim uma convocação profunda para algo que você ainda não compreendeu totalmente? O que essa fase da sua vida está tentando revelar sobre quem você realmente é e sobre quem você está prestes a se tornar? E talvez, enquanto você escuta cada palavra, uma parte sua esteja reconhecendo esse chamado silencioso, aquela sensação de que algo profundo está se reorganizando por dentro, ainda que você não saiba nomear. Quando a alma entra nesse processo, tudo fica mais sensível, mais transparente, mais urgente. E é justamente aqui que a jornada começa a ganhar forma, porque ao reconhecer a solidão espiritual como um movimento de expansão, você abre espaço para compreender a verdade que está tentando emergir. Se de alguma forma este início tocou você, se despertou algo que você mesma já vivenciou, te peço que deixe seu like agora. Isso não é apenas um gesto digital, é uma forma de dizer para o algoritmo e para mim que este tema importa, que ele precisa alcançar outras pessoas que também estão atravessando esse mesmo deserto silencioso e não sabem onde buscar compreensão. Além disso, escreva aqui nos comentários: já senti isso? Ou compartilhe, com suas próprias palavras, como essa solidão aparece na sua vida.
Seus comentários criam um espaço de encontro entre pessoas que acreditam na reforma íntima, fortalecem essa comunidade e mostram que ninguém precisa atravessar esse processo, invisivelmente. E, se você sente que esse conteúdo conversa diretamente com a sua caminhada, inscreva-se no canal. A cada novo vídeo, vamos aprofundar temas que iluminam a alma, fortalecem a consciência e sustentam você nessa jornada de transformação interna. Afinal, que força poderia surgir em você se decidisse caminhar acompanhada por conteúdos que alimentam exatamente aquilo que sua alma está pedindo agora? Porque a solidão espiritual parece crescer justamente quando você começa a se mover em direção à sua própria verdade mais profunda? Quando falamos de reforma íntima, muitos imaginam um caminho silenciosamente iluminado, onde a consciência se expande de forma suave e constante. Mas não é isso que acontece. A reforma íntima costuma começar com um estranhamento, quase como se a alma estivesse mudando de casa por dentro. E nesse processo, tudo aquilo que não combina mais com a sua nova vibração é afastado, retirado ou revelado de maneira tão clara que você já não consegue ignorar. É nesse ponto que a sensação de solidão espiritual começa a se intensificar. Não é uma solidão comum. É uma solidão que tem cheiro de transição, de ruptura, de despertar. Uma solidão que empurra você para dentro de si, por mais que você tente resistir ao chamado. É importante reconhecer que essa solidão não surge porque você perdeu conexão com o mundo, mas porque está começando a recuperar a conexão consigo mesma. Quando você entra no processo de reforma íntima, a alma inicia uma espécie de reordenamento profundo. É como se uma luz, antes tímida, agora iluminasse regiões internas que você nunca tinha visitado conscientemente. E essa nova luminosidade revela tanto as partes suas que precisam de acolhimento quanto as que precisam de desapego. Revela as crenças antigas que ainda te seguram, os vínculos que já não alimentam sua essência, as escolhas automáticas que empurravam sua vida para lugares onde você nem desejava mais estar. A solidão espiritual, nesse sentido, funciona quase como um portal para esse encontro consigo mesma. Enquanto atravessa esse portal, você pode começar a sentir que o mundo ao redor se afasta. Conversas que antes faziam sentido agora parecem rasas. Pessoas queridas podem não compreender sua nova sensibilidade. Espaços onde você se encaixava começam a ficar apertados, e aquilo que você antes chamava de rotina agora parece pesado demais para carregar. É como se o universo estivesse desenroscando fios internos, removendo interferências, retirando véus. E mesmo sem perceber, você começa a não mais se identificar com aquilo que antes servia como base emocional, espiritual e até existencial. A solidão espiritual cresce porque você está sendo redirecionada para uma nova estrutura interna, mais alinhada, mais sincera, mais coerente com a sua essência. Esse movimento provoca desconforto, muito desconforto mesmo, e é completamente natural. A reforma íntima exige coragem para suportar esse período em que nada parece estar no lugar certo. É um intervalo misterioso entre o que já morreu em você e o que ainda não nasceu. Talvez seja por isso que tantas pessoas descrevem essa fase como um deserto interno. É um lugar silencioso, árido, às vezes difícil de compreender. Mas é justamente nesse território que sua alma começa a reorganizar suas escolhas, suas prioridades e sua forma de existir. É ali que você percebe, aos poucos, que tem carregado histórias que não são suas, expectativas que não refletem seu espírito e vínculos que se mantinham apenas por hábito ou necessidade emocional. E quanto mais você permite que esse processo se revele, mais percebe que a solidão espiritual possui um propósito. Ela não surge para te isolar, mas para desacelerar seu barulho interno, para que você escute sua intuição com mais clareza, para que você perceba que a verdadeira reforma íntima não se faz no meio do ruído externo, mas no silêncio profundo da própria consciência. É nesse silêncio que começam a emergir percepções que estavam adormecidas. Uma honestidade interna que muitas vezes assusta, porque mostra claramente o que já não tem mais lugar na sua vida. E, ao mesmo tempo, oferece a promessa sutil de um novo caminho,
mais verdadeiro e mais alinhado ao que sua alma busca há tanto tempo. É nesse ponto que a solidão deixa de ser apenas ausência e passa a ser preparação. Uma preparação que parece lenta, mas que trabalha em profundidade. Ela te convida a reconhecer padrões, observar feridas antigas, revisitar Perceber escolhas que a mudança interna não acontece para te fragilizar, mas para te fortalecer. E quanto mais você compreende isso, mais entende que não está apenas passando por uma fase difícil, está atravessando um rito de passagem. Um rito que pouca gente fala sobre, mas que quase todos enfrentam quando decidem iniciar sua verdadeira reforma íntima. E se essa solidão que você sente hoje for exatamente o empurrão que sua alma precisava para mostrar o que sempre esteve tentando emergir, você já percebeu como, em certos momentos da vida, a sensação de solidão espiritual não vem como um vazio, mas como uma espécie de distanciamento interno, quase como se você estivesse assistindo a si mesma de longe, observando tudo com uma lucidez que antes não tinha? É como se a sua consciência estivesse mudando de altitude. Lá de cima, algumas coisas que antes te prendiam começam a perder a força. Você reconhece hábitos antigos, percebe vínculos desalinhados, enxerga com uma nitidez desconfortável as incoerências que você antes justificava sem perceber. E quanto mais essa percepção cresce, mais essa sensação de deslocamento interno começa a se intensificar. Não é um isolamento por falta de pessoas. É um isolamento por excesso de lucidez. A reforma íntima faz isso. Ela te afasta, não porque você queira, mas porque o velho em você não consegue mais sustentar o mesmo espaço que o novo está tentando conquistar. Nesse processo, a solidão espiritual assume um papel que pouca gente entende. Ela cria silêncio. E é exatamente nesse silêncio que a alma começa a falar mais alto. Quando você inicia essa jornada, a vibração interna muda antes que qualquer transformação externa aconteça. E isso te coloca numa posição estranha. Você ainda está no mesmo lugar fisicamente, mas espiritualmente já está em outro território. Pessoas que antes te pareciam companhia, agora parecem distantes. Conversas que antes te alimentavam, agora parecem vazias. Situações que antes te divertiam, agora te cansam. E tudo isso acontece de forma tão sutil, tão progressiva, que você só percebe quando já está no meio do processo, quando já não tem mais como voltar para o antigo, mas ainda não sabe muito bem como habitar o novo. E é justamente nessa travessia que surge a sensação de estar sozinha, mas não no sentido comum da palavra. É uma solidão sofisticada, que exige honestidade emocional. Ela te confronta com o que você sente, com o que você teme, com o que você ignora, com o que você posterga, com aquilo que você insiste em manter por medo da mudança. Ela te suspende num espaço interno onde nada é completamente concreto e tudo está em reconstrução. É como caminhar dentro de uma casa sendo reformada por dentro, com paredes desmontadas, caixas espalhadas e partes escuras que você precisa atravessar para chegar ao próximo cômodo. E nesse cenário, a alma convida, às vezes empurra, para um mergulho mais profundo na própria consciência. Esse mergulho não é suave. Ele traz memórias, sensações, percepções que você talvez tenha evitado por anos. A reforma íntima exige que você olhe para coisas que ficaram escondidas atrás de justificativas, respostas prontas, compromissos automáticos. Mas, quando a luz interna começa a crescer, tudo aquilo que estava guardado se torna visível. E essa visibilidade pode ser intensa demais. Por isso, a solidão espiritual parece um refúgio. É o intervalo entre o que você era e o que você está se tornando. Um intervalo onde você consegue se observar sem a interferência das expectativas externas, sem a opinião dos outros, sem a necessidade de provar nada. É nesse espaço silencioso que você começa a sentir que existe algo maior em movimento, mesmo que ainda não saiba dar nome a isso. E talvez a parte mais interessante da solidão espiritual seja perceber que ela não é ausência, é processo. Ela é o momento em que a alma recolhe suas energias para reorganizar tudo por dentro. É como se você estivesse sendo convocada a reescrever a própria história,
Mas antes, fosse preciso recolher todas as versões antigas de si mesma para que nenhuma fique perdida pelo caminho. É um recolhimento essencial, quase um útero energético que prepara você para nascer de novo. Essa sensação de não pertencimento, de desalinhamento temporário, de observar tudo de fora, tudo isso são sinais claros de que a reforma íntima está avançando, mesmo que você ainda não tenha consciência de todas as camadas dessa transformação. É um momento em que você começa a questionar suas escolhas de uma maneira diferente. Não com culpa, mas com profundidade. Não com ansiedade, mas com clareza. É aqui que muitas pessoas sentem que estão perdendo algo, mas não estão. Estão apenas se afastando da versão de si mesmas que já cumpriu seu papel. Estão se afastando de relações que já não sustentam sua verdade. Estão se afastando de rotinas que já não nutrem seu espírito. Estão se afastando de padrões que a alma já não quer carregar. E esse afastamento, naturalmente, gera silêncio. Um silêncio que para muitos parece solidão, mas que na verdade é o terreno fértil onde a nova consciência começa a brotar. E é importante dizer, essa sensação de estranhamento não precisa ser temida. Ela é, na maioria das vezes, uma resposta da alma para dizer: você está indo na direção certa. A reforma íntima raramente começa pelo conforto. Ela começa pelo desconforto que revela a necessidade de uma nova postura interna. E, ao invés de tentar preencher essa solidão com distrações ou com vínculos artificiais, permitir-se sentir esse processo pode mudar completamente a qualidade da sua transformação. Porque é nesse espaço, aparentemente vazio, que sua intuição começa a ganhar força, que sua sensibilidade espiritual se expande e que a verdade interna começa a se estabelecer de forma mais firme, mais consciente e mais íntegra. Se você sente que esse trecho falou diretamente com a sua alma, escreva nos comentários a frase simbólica: eu reconheço o meu processo. Essa frase não é apenas um gesto de interação. É uma declaração de consciência sobre a sua própria jornada. Posso lhe perguntar algo antes de mergulharmos profundamente neste trecho? Você está pronta para encarar uma parte da jornada que muitas vezes é evitada justamente porque revela mais do que estamos dispostos a admitir? Quando falamos do silêncio espiritual, entramos em um território onde as camadas mais antigas do eu começam a se desfazer. É quase como caminhar por um corredor estreito onde cada porta leva a uma memória, a uma expectativa, a uma dor ou a uma crença que você manteve intacta por anos. E de repente, durante a sua reforma íntima, essas portas começam a se abrir sozinhas, sem que você tenha pedido. O desconforto nasce exatamente aí, quando a alma decide mexer no que a personalidade tenta proteger há tanto tempo. A solidão espiritual, nesse contexto, não é ausência de pessoas. É excesso de revelações internas. É quando você finalmente percebe que seu mundo interno ficou barulhento demais para ser ignorado e, ao mesmo tempo, silencioso demais para ser compartilhado facilmente. Há um momento, nesse processo, em que você se pega questionando se está enlouquecendo ou se finalmente está despertando. E essa dúvida não é pequena. Ela atravessa a pele, atravessa pensamentos, atravessa até mesmo a forma como você interpreta o que viveu até agora. É como se a alma dissesse: pare de fugir, eu preciso conversar com você. E essa conversa não é frágil, não é leve, não é superficial. Ela toca a raiz do seu condicionamento, do seu ego, dos seus medos, da sua necessidade de pertencimento. Ela expõe o quanto você se acostumou a se explicar, a se moldar, a se encolher para caber. E de repente, durante a solidão espiritual, você percebe que não cabe mais no antigo molde. É aí que a inquietação se instala de forma intensa, quando você sente que não pode voltar para trás, mas ainda não sabe como avançar. Esse espaço intermediário, esse entre mundos, é um dos mais desafiadores do caminho espiritual. Você não está mais onde estava, mas também não chegou onde quer estar. É uma transição invisível, uma ponte que só aparece conforme você dá cada passo. Muitas pessoas sentem medo aqui porque a mente tenta resgatar velhos padrões de controle, tentando explicar o que está acontecendo.
Mas a reforma íntima não se explica, se atravessa. Ela exige presença, coragem e uma honestidade radical que nem sempre estamos habituados a oferecer a nós mesmos. E quanto mais você tenta racionalizar sua transformação, mais a alma insiste em te colocar cara a cara com aquilo que você evitou por tanto tempo. E talvez seja exatamente isso que cria tanto desconforto. Perceber que parte da sua dor nunca foi sobre o mundo externo, mas sobre a forma como você se afastou de si mesma enquanto tentava sobreviver. A solidão espiritual revela essas feridas de maneira nítida. Ela te obriga a ver o quanto você carregou peso que não era seu, expectativas que não te pertenciam, papéis que você assumiu para não decepcionar ninguém. E quando você se vê diante dessa revelação, surge uma sensação de "e agora?" Uma mistura de vazio com possibilidade, de medo com liberdade. É como se você estivesse sendo convidada a abandonar uma identidade inteira para permitir que outra nasça. Nesse processo, é comum que você perceba que algumas relações se distanciam, não por falha ou conflito, mas porque vibram em frequências diferentes da sua nova consciência. Essa percepção pode gerar tristeza, confusão e até culpa. Mas o despertar espiritual não destrói conexões verdadeiras. Ele apenas afasta aquilo que não tem profundidade suficiente para acompanhar a expansão da alma. O que dói não é a perda do outro, mas a perda da versão de si mesma que você já não consegue sustentar. É aqui que muitos pensam estar sozinhos demais, quando na verdade estão apenas atravessando a transição entre a antiga e a nova vibração interna. E quando o silêncio vem, aquele silêncio que não cobra, não exige, não julga, você começa a notar como sua sensibilidade aumenta. Pequenos gestos ganham significado, pequenas intuições ficam mais claras, pequenos incômodos se tornam mensagens importantes. A solidão espiritual não te isola, ela te amplifica. Ela faz com que você enxergue nuances que antes passavam despercebidas, porque sua mente estava ocupada demais, tentando acompanhar tudo e todos. Agora, com menos ruído externo, a alma encontra espaço para falar. E mesmo que essa comunicação pareça confusa no início, ela se torna cada vez mais nítida conforme você decide permanecer presente. Por isso, se você já sentiu que estava perdendo o rumo, talvez estivesse apenas encontrando a direção que realmente importa. Para ajudar esse processo a se fixar dentro de você, deixe aqui nos comentários a frase simbólica: "Eu me escuto". Essa simples declaração fortalece seu compromisso com sua própria jornada interior e cria um campo de ressonância com outras pessoas que estão passando pelo mesmo movimento. Assim, seguimos juntas, aprofundando esse caminho que ainda se desdobra. Por que certos entendimentos só chegam quando finalmente paramos de lutar contra aquilo que sentimos e começamos a ouvir o que a nossa própria alma vem tentando dizer há anos? À medida que avançamos mais fundo, o campo emocional começa a ganhar contornos mais nítidos, como se cada palavra abrisse uma nova fresta na consciência. Não é um despertar brusco, daqueles que assustam. É um despertar lento, orgânico, que se revela por dentro. E aqui, quem está assistindo começa a perceber, quase sem perceber, que algo nele também está se abrindo. Porque quando falamos de energia emocional, falamos de algo que ecoa no corpo inteiro, no peito, na respiração, no olhar que se volta mais para dentro do que para fora. É como se a pessoa, pela primeira vez em muito tempo, entrasse em contato com a própria verdade silenciosa. Aquele ponto íntimo em que ela compreende que não é só uma coleção de reações. Ela é um organismo emocional vivo. Ela carrega vibrações, memórias, campos internos que influenciam não apenas como ela sente, mas também como ela permite que a vida se mova através dela. E, sinceramente, isso muda tudo. Quando a consciência se abre para essa percepção, uma nova lucidez nasce. A pessoa começa a perceber que muito do desgaste emocional que viveu não foi porque fracassou, mas porque tentou controlar o que só precisava ser compreendido. E nessa compreensão, ela finalmente vê que sempre houve uma sabedoria profunda ali, adormecida, esperando a permissão para se manifestar. Essa sabedoria não é intelectual,
É intuitiva, não é lógica, é vibracional. É aquela sensação interna que sempre tentou avisar quando algo não tinha ressonância, mas que tantas vezes foi ignorada para não decepcionar ninguém. Existe uma inteligência emocional interna que nunca esteve quebrada, apenas não tinha espaço para ser ouvida. E quando você percebe isso, uma sensação de alívio profundo aparece, como quando, depois de anos tentando encaixar-se no lugar errado, finalmente encontra o encaixe certo. Essa é a força do autoconhecimento vibracional, porque ele não apenas explica comportamentos, ele reorganiza a forma como a pessoa se percebe no mundo. A energia emocional cria caminhos, padrões e permissões. Se você viveu anos em estado de alerta, o corpo aprendeu a se proteger até mesmo daquilo que poderia fazê-la feliz. Se cresceu precisando ser forte demais, aprendeu a bloquear o próprio pedir. Se acostumou a ser aquela que cuida de todos, internalizou a ideia de que receber é perigoso, que amar é arriscado, que confiar é um luxo, e sem perceber, acabou construindo uma vida onde tudo o que realmente precisava nunca encontrava um espaço para entrar. Quando falo isso diretamente, com esse grau de intimidade emocional, você sente que estamos descrevendo algo que talvez você nunca conseguiu colocar em palavras. E essa identificação é poderosa, porque permite que você não só entenda, mas se sinta entendido. Que perceba que a bagunça interna não é bagunça, é linguagem, é história, é sobrevivência. E que só começa a se reorganizar quando alguém lhe mostra que existe lógica no caos. É por isso que aprofundamos também a ideia de ressonância interna. Aquela sensação de que certas situações drenam porque não vibram na mesma frequência que o que a alma deseja construir. E que outras situações, quando chegam, parecem abrir um campo tão leve que até a respiração muda. A pessoa não sabe explicar, mas sente. Sente de forma inconfundível. E é essa sensibilidade que marca o início da autoconsciência verdadeira. Perceber o próprio campo antes mesmo de perceber o do mundo. Deixe eu te segurar na mão agora e dizer: você não está reagindo à vida. Você está reagindo ao que sua energia aprendeu a carregar. Consegue entender isso? Que muito do que viveu não foi culpa sua. Foi apenas o reflexo de uma energia moldada por histórias antigas, ambientes exigentes, expectativas invisíveis. E que agora, ao enxergar tudo isso, você não precisa mais continuar funcionando no mesmo modo automático. Esse despertar emocional não é apenas bonito, é transformador. Ele muda a forma como a pessoa se move, como sente, como permite, como escolhe. Traz mais gentileza para dentro, traz mais verdade, traz mais espaço. Você percebe que pode se relacionar consigo mesmo de um lugar mais consciente e começa a experimentar algo que talvez nem lembrasse, mas a sensação de voltar para casa dentro de si. E se essa fala tocou algo profundo em você, se alguma parte da sua história brilhou enquanto ouvia, comente aqui. Consciência. Essa palavra cria um fio emocional entre todos que estão despertando juntos. Aproveite também para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso nos ajuda a manter esse espaço vivo e disponível para você e para tantas outras pessoas que estão sentindo o chamado da própria transformação. E é justamente quando essa sensação de voltar para casa dentro de si começa a surgir que algo profundo, quase inquietante, aparece. Porque ao mesmo tempo em que essa consciência traz clareza, ela também revela silêncios que você tentava evitar há anos. É como se, ao acender a luz, você finalmente visse o que estava escondido nos cantos da sua própria alma. E nem sempre isso é confortável. Na verdade, muitas vezes é exatamente o oposto. E é aqui que a solidão espiritual começa a se revelar, não como um vazio, mas como um espelho. Um espelho que não pergunta se você está pronto. Ele simplesmente mostra. Você já percebeu como esse silêncio interior incomoda? Como parece existir uma espécie de ruído invisível que aparece quando o mundo externo se cala? É nesse momento que sobem aquelas perguntas que você tenta adiar. Quem eu realmente sou quando ninguém está olhando? O que eu tenho fugido de sentir? Quais pendências emocionais a minha alma está tentando me mostrar? A solidão espiritual não é ausência de companhia, é presença de verdade. E é isso que assusta.
Ela te coloca frente a frente com tudo aquilo que você empurrou para depois. É provocador perceber que, muitas vezes, não estamos sozinhos. Estamos acompanhados demais, de nós mesmos. A solidão espiritual levanta camadas, abre frestas, escancara memórias. Ela é aquele intervalo entre versões. A versão antiga já não cabe mais, e a nova ainda está sendo moldada. E nessa brecha, nessa terra desconhecida, surge a inquietação. Não a inquietação desesperada, mas aquela que cutuca, que pede clareza, que chama para a reforma íntima. A solidão espiritual é, no fundo, uma convocação. Não para desistir, mas para entrar. Só que entrar em si exige coragem. Exige olhar para o que dói, para o que falta, para o que ainda não nasceu. E aqui existe uma verdade que poucos realmente têm coragem de admitir. Às vezes, o que você interpreta como abandono é, na verdade, um chamado para a maturação. É duro dizer isso, mas é necessário. Existe um processo espiritual que ninguém pode fazer por você. Nenhum mentor, nenhum amigo, nenhum guia, ninguém. Há partes da jornada que são intransferíveis. E é justamente nessas partes que a solidão se transforma em laboratório. Um laboratório silencioso onde você começa a identificar padrões, crenças, sabotagens e histórias que moldam sua percepção da vida. É desconfortável? Muito, muito mesmo. Mas também é precioso, porque a solidão espiritual, essa que dói, que aperta, que parece não ter saída, é o terreno exato onde germina a autenticidade. Nessa pausa forçada, você começa a perceber que não está sendo punido, está sendo chamado. Chamado a abandonar versões de si que já cumpriram seu papel, mas que você insiste em carregar. Chamado a limpar espaços internos que você sequer sabia que estavam entulhados. Chamado a reconstruir sua estrutura emocional de um jeito mais verdadeiro, mais consciente, mais alinhado com a sua essência. E talvez essa seja a maior provocação até agora. E se essa solidão espiritual não for um problema, mas um portal? E se ela estiver abrindo justamente o caminho que você vinha buscando há tanto tempo, só que de uma forma que você não esperava? E se ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, você pudesse se perguntar, o que isso está me pedindo para ver? A reforma íntima começa exatamente aí, na mudança da pergunta. Quando você troca o lamento pela curiosidade, a queixa pela percepção, o medo pela entrega, você transforma completamente a qualidade da sua travessia. E mesmo que essa reflexão seja profunda, intensa e talvez até desconfortável, quero que você sinta, aqui, agora, uma coisa importante. Você não está falhando, você está despertando. E despertar, às vezes, é um processo solitário mesmo. Não porque você está sozinho, mas porque esse pedaço da jornada é sagrado demais para ser dividido. Há processos que só florescem no silêncio. Há feridas que só cicatrizam quando ninguém está olhando. Há renascimentos que só acontecem quando você finalmente aceita se recolher. Se você sentiu algo se mover dentro de você enquanto ouvia este trecho, se uma lembrança, uma verdade ou um incômodo veio à tona, escreva nos comentários a palavra portal. Essa palavra simboliza exatamente o que estamos abrindo aqui. Uma passagem interna para uma nova consciência. E assim seguimos, porque ainda há muito a ser desdobrado. Você já percebeu como, justamente quando a solidão espiritual parece mais intensa, é aí que surgem os sinais mais sutis e mais decisivos da sua própria transformação? É quase paradoxal. Quanto mais você sente que está caminhando sozinha por dentro, mais as pequenas revelações começam a aparecer, como se algum ponto silencioso da sua consciência finalmente tivesse espaço para falar. E o tópico 6 nasce exatamente desse ponto onde a solidão deixa de ser apenas um estado emocional e passa a se tornar um território de percepção ampliada, onde cada sensação, cada inquietação e cada gesto interno revela algo essencial sobre o seu processo de reforma íntima. É nesse cenário que você começa a notar que a solidão espiritual não apenas te coloca diante de si mesma, mas também afina sua sensibilidade energética. Você passa a perceber o que antes ignorava. Pequenas mudanças no seu campo emocional, nuances do seu pensamento,
vibrações internas que antes eram abafadas pelo barulho externo. É como se você estivesse reaprendendo a ouvir, não o mundo, não os outros, mas o seu próprio espírito. E nesse reaprender, cada desconforto vira um aviso, cada leveza vira um convite, cada intuição vira uma bússola que aponta para algo que você ainda não compreendeu totalmente, mas já sente que é importante. A solidão espiritual, quando entra nesse estágio, te torna capaz de enxergar padrões que antes você naturalizava. Você percebe, por exemplo, quando sua energia baixa sem motivo aparente, quando uma memória antiga toca na superfície como uma onda silenciosa, quando uma emoção parece não combinar com o momento presente, mas insiste em pedir atenção. E esse movimento, tão sutil, tão interno, tão difícil de explicar, é parte fundamental da reforma íntima, porque agora não é apenas a sua mente que observa, é a sua consciência inteira se ajustando, como se estivesse calibrando um instrumento que sempre esteve ali, só que desalinhado. E algo muito provocativo começa a acontecer. Você passa a notar diferenças entre solidão e isolamento. Descobre que a solidão espiritual não te afasta do mundo. Pelo contrário, ela te prepara para voltar ao mundo com mais verdade. Percebe que não é um convite para se esconder, mas para se revelar. E essa revelação não é para os outros, é primeiro para você. É o momento em que você percebe que estava se confundindo com aquilo que carregava e começa a se separar das crenças, dores e expectativas que estavam te ocupando por dentro há anos. E essa percepção, que antes te assustava, agora começa a trazer uma espécie de ordem emocional. Você passa a entender que o silêncio espiritual não é castigo, é método, não é abandono, é lapidação, não é vazio, é preparação. A reforma íntima se aprofunda quando você percebe que está reconstruindo sua estrutura não a partir do que foi, mas a partir do que pode ser. É como se um novo alicerce começasse a se formar justamente no terreno que antes parecia deserto. E à medida que esse novo alicerce se fortalece, um sentimento inesperado começa a surgir. Um cuidado consigo que antes você não sabia cultivar. Não um cuidado superficial, mas aquele que nasce de reconhecer a própria alma, de respeitar seu tempo, de honrar sua sombra, de compreender suas cicatrizes. Esse movimento interno transforma a solidão espiritual em um espaço de nutrição, um espaço onde você deixa de lutar consigo e começa a se escutar de verdade. Se enquanto você ouvia isso, alguma parte sua reconheceu esse processo, se alguma verdade interna se iluminou, escreva nos comentários a palavra clareza. Ela representa exatamente o que estamos expandindo aqui, juntas. Você já se perguntou por que, mesmo depois de tantas compreensões internas, ainda existe um ponto dentro de você que hesita em avançar plenamente no próprio caminho espiritual? Tocamos justamente essa região delicada, onde a transformação deixa de ser apenas insight e passa a exigir postura, presença e responsabilidade consigo mesma. Aqui, a reforma íntima ganha densidade, porque você começa a perceber que não basta entender o processo, é preciso encarnar o processo. E isso significa olhar para aspectos que você talvez tenha tentado evitar até agora. Nesse estágio, a solidão espiritual deixa de ser apenas um território de observação e se torna um terreno de escolha ativa. Você começa a perceber que há hábitos emocionais que precisam ser deixados para trás, vínculos energéticos que precisam ser desfeitos, narrativas antigas que precisam ser revisadas. Ainda drena sua luz, é uma fase em que você confronta de forma madura e serena. Ao mesmo tempo, tudo é um momento profundamente humano, porque evidencia como ainda estamos ligados a padrões que nos trazem certa sensação de familiaridade, mesmo quando já sabemos que eles nos fazem mal. É aqui que surge um movimento interno curioso. Você sabe que está pronta para uma nova versão de si mesma, mas ainda sente o peso do que precisa ser abandonado. E esse peso não é fraqueza, é apego emocional àquilo que um dia te deu, segurança. A reforma íntima pede que você honre essa história, mas também que a transcenda. Exige que você reconheça que certas identidades foram armaduras necessárias no passado, porém se tornaram limites no presente.
E quando essa percepção se instala, algo se abre. Você começa a se tratar com mais honestidade, com mais firmeza e com mais ternura ao mesmo tempo. Nesse ponto do processo, surge um convite silencioso para assumir responsabilidade espiritual. Não responsabilidade como obrigação ou rigidez, mas como maturidade vibracional. Você começa a notar quando sua energia se desvia, quando suas emoções te traem, quando seus pensamentos tentam te puxar para antigas zonas de conforto. E, em vez de reagir automaticamente, você passa a respirar, a observar, a escolher. Escolher a consciência, escolher a verdade, escolher o alinhamento, escolher a si mesma com mais presença do que antes. E quando essa escolha começa a se repetir, ainda que timidamente, algo dentro de você muda de andar. Você percebe que não está apenas lidando com sentimentos, está reorganizando estruturas internas, está fortalecendo sua autonomia energética, recuperando fragmentos de si mesma, restaurando uma dignidade interna que talvez estivesse adormecida há muito tempo. Esse é o ponto em que você deixa de ser espectadora do próprio processo e começa a ser autora. E essa autoria, mesmo que silenciosa, é profundamente transformadora. E se ao ouvir isso, você sentiu aquele reconhecimento íntimo, quase como se alguém tivesse colocado em palavras algo que você já vinha vivendo, mas não sabia nomear. Deixe aqui nos comentários a palavra autoria, para marcar que você está assumindo o próprio caminho de forma consciente e presente. Isso ajuda a criar uma rede de força entre todos que estão trilhando essa mesma jornada. Quer seguir e aprofundar ainda mais esse caminho de transformação? Como você reage quando a vida lhe mostra que aquilo que você chama de controle talvez nunca tenha sido controle? Apenas um acordo antigo com o medo? Agora entramos em um território ainda mais íntimo. Aquele em que você finalmente reconhece que seus padrões emocionais não nasceram do acaso, mas de pactos silenciosos feitos lá atrás, quando precisava se proteger de algo que não teve recursos para enfrentar. Percebe que boa parte das suas escolhas atuais ainda é respondida por versões antigas de si mesmo, versões que tentam sobreviver mesmo quando já não precisam mais? É nesse momento que surgem as perguntas que ninguém gosta de fazer, mas que todos precisam encarar. Quantas decisões foram moldadas pela tentativa de evitar dor? Quantos caminhos deixaram de ser trilhados por medo de decepcionar alguém ou de reviver uma ferida antiga? Quantas relações se sustentam não por amor verdadeiro, mas pelo pacto de não mexer onde dói? E quando essas respostas começam a ecoar, mesmo que baixinho, algo se movimenta por dentro, uma lucidez que incomoda, mas liberta. Você começa a sentir, talvez pela primeira vez em muito tempo, que não está fadada a repetir o mesmo roteiro emocional. Percebe que existe um espaço entre o impulso automático e a escolha consciente. Um espaço onde pode respirar, onde pode se ouvir, onde pode se reposicionar. Esse é o início da desprogramação dos velhos pactos internos. Aquilo que chamamos, no nosso campo de desenvolvimento emocional e terapêutico, de ruptura consciente do padrão. E essa ruptura não acontece com barulho, ela acontece em silêncio, naquele instante em que o espectador percebe que pode responder de outra forma, que pode permitir algo novo, que pode abandonar a velha lealdade ao sofrimento. É isso que abre portas para o que chamamos de reconfiguração interna, quando o corpo emocional finalmente recebe permissão para atualizar sua forma de existir no mundo. Nesse ponto, confrontamos o público de maneira firme, porém compassiva. Até quando você vai permitir que versões antigas decidam o que a sua vida atual merece viver? Até quando seu desejo precisará pedir permissão ao medo? Até quando sua potência continuará sendo filtrada pela necessidade de não incomodar? Essas perguntas não machucam, despertam, porque cada uma delas lembra que existe força, onde você pensava que só havia fragilidade, existe escolha onde imaginava haver destino, existe movimento onde acreditava haver prisão. E quando isso toca você, algo se aquece por dentro, como se uma luz começasse a se acender devagar, iluminando cantos que estavam adormecidos há anos. Uma luz
que não pressiona, mas convida. Não exige, mas aponta. Não cobra, mas revela possibilidades. E mesmo diante da provocação, mantemos um abraço emocional, reforçando que ninguém precisa atravessar esse território sozinho. Há uma beleza imensa em perceber-se em reconstrução, a dignidade em cada peça que se move, a coragem em cada pergunta difícil que finalmente encontra espaço para existir. E você está disposto a olhar para o que ainda sustenta a vida, que já não combina mais com quem você está se tornando. O que acontece dentro de você quando percebe que a vida não está pedindo mais força, mais honestidade? Este momento é bem sensível e, ao mesmo tempo, muito libertador dessa jornada. O instante em que você finalmente admite que não precisa mais provar nada para ninguém, nem para o mundo, nem para a família, nem para versões antigas de si mesma. E ao admitir isso, apesar de suave, costuma vir acompanhada de um estranhamento profundo, quase como se o corpo não soubesse, ainda como se mover sem carregar pesos que foram usados como identidade por tanto tempo. Aqui, a transformação deixa de ser apenas emocional e começa a se tornar existencial. É o momento em que você olha para dentro e percebe que, por trás de cada tentativa de controle, havia uma criança emocional tentando garantir segurança. Por trás de cada exigência absurda de perfeição, havia um medo de não ser suficiente. Por trás de cada silêncio engolido, havia um pacto antigo de não desagradar ninguém. E reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade emocional em sua forma mais elegante. Você começa a perceber o quanto da sua vida foi construída a partir da necessidade de se proteger. E a ficha cai. Proteger-se não é viver. Proteger-se não é amar. Proteger-se não é florescer. É só sobreviver. E, no fundo, ela já está cansada de sobreviver. Já sente que merece algo mais expansivo. Já sente que não cabe mais no velho molde emocional, por mais familiar que ele seja. E então vem a provocação, necessária. Até quando você continuará sustentando dores que já não te pertencem? Até quando manterá acordos internos que só funcionaram em épocas em que você não tinha recursos, voz ou consciência? Até quando deixará que sombras antigas ditem o brilho que você pode permitir hoje? Ao se fazer essas perguntas, algo dentro de você começa a se organizar. É como se o seu sistema emocional inteiro entendesse que chegou a hora de atualizar a própria narrativa. Surge uma nova qualidade de presença, uma nova forma de escutar a si mesma, uma nova disposição para a verdade. Não a verdade que dói, mas a verdade que liberta. E, curiosamente, esse processo não gera caos, gera clareza, gera leveza. Gera a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, existe espaço para respirar sem medo de desmoronar. A vida não está pedindo respostas perfeitas, mas sinceridade emocional, aquela que nasce quando finalmente paramos de fingir que está tudo bem. E nesse ponto, a mudança deixa de ser teoria e começa a se tornar prática. A pessoa começa a se mover diferente, a pensar diferente, a reagir diferente, a escolher diferente. E é aqui que surge uma ternura enorme. Porque quando alguém abandona a armadura, não nasce vulnerabilidade, nasce humanidade, nasce verdade, nasce coragem. E essa coragem, silenciosa e íntima, é o que abre caminho para tudo o que ainda vem depois. E você, o que ainda precisa admitir, com toda a coragem e toda a ternura do mundo, para finalmente viver a vida que já está chamando pelo seu nome? O que acontece quando você finalmente entende que não pode mais fugir do que a sua alma já decidiu que é hora de viver? Enfim, chegamos em um território onde a transformação deixa de ser apenas um entendimento interno e começa a se tornar um convite inevitável para a responsabilidade emocional. Você reconhece que não basta mais perceber seus padrões, nem identificar suas dores antigas, nem compreender racionalmente seus bloqueios. Agora é o momento em que você precisa olhar para si com honestidade profunda que é desconfortável. Vai além das narrativas, além das desculpas, além das máscaras cuidadosamente construídas ao longo da vida. Você se aproxima da sua verdade, que surge em meio aos maiores ruídos internos. A mente tenta negociar, recuar, justificar. O corpo tenta voltar ao conhecido.
As antigas defesas tentam retomar o controle. Afinal, assumir responsabilidade emocional não é sobre culpa, nem sobre autopunição. É sobre coragem. Coragem de reconhecer o que precisa ser refeito, revisado, ressignificado. Coragem de admitir onde deixou de se acolher, onde deixou de ser leal a si mesma, onde aceitou menos do que merecia por medo de não comportar mais. E nada disso é simples. Mas é nesse exato lugar que algo profundamente humano começa a emergir. A consciência de que cada escolha emocional, mesmo as que machucaram, fez sentido em algum contexto antigo. Não se trata de julgar suas versões passadas, mas de libertá-las, de honrar o caminho percorrido e, ao mesmo tempo, abrir espaço para uma versão mais lúcida, mais estável, mais inteira de si. Essa compreensão muda completamente a relação com o erro, porque ele deixa de ser um fracasso e passa a ser um marco do percurso. E essa mudança interna é o que sustenta qualquer processo de cura real. A partir daí, uma pergunta silenciosa começa a ecoar dentro de você. O que eu faço agora com tudo o que despertei? E é lindo observar e perceber que a resposta não está em grandes movimentos, mas na consistência das pequenas escolhas diárias. É entender que autocuidado não é indulgência, mas manutenção da própria estrutura. Que autoestima não é vaidade, mas capacidade de se tratar com respeito. Que consciência emocional não é conceito, mas prática, e prática constante. Gradualmente você começa a perceber os microgestos que antes passavam despercebidos. A maneira como se fala internamente, a forma como reage ao próprio cansaço, o jeito como não se abandona mais nas horas em que antes desmoronaria. E isso cria um campo emocional totalmente novo. Um campo onde ela já não se confunde com suas dores, já não se perde em histórias antigas, já não se diminui para caber em espaços que nunca foram seus. Surge uma estabilidade íntima que não depende de validação externa, não depende do humor do mundo, não depende das expectativas alheias. Você está construindo um eu que não desaba com facilidade. Um eu que se sustenta, que se respeita, que se ouve. E quando essa estrutura interna começa a se firmar, tudo ao redor também muda. Relações se ajustam, limites se tornam claros, escolhas se tornam mais precisas e a vida, silenciosamente, começa a se reorganizar ao redor desse novo centro emocional. E se esta parte do vídeo tocou algo essencial em você, deixe nos comentários a frase: "Eu assumo o que é meu". Essa declaração, além de poderosa, ajuda você a ancorar a transformação que está construindo e fortalece este espaço para que mais pessoas possam despertar junto com você. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com quem você sentir que precisa ouvir algo assim hoje. E você, está pronta para reconhecer a parte da sua história que ainda espera pelo seu próprio resgate emocional? Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa mensagem encontrou um lugar dentro de você. E isso não acontece por acaso. Talvez tenha sido uma frase, talvez tenha sido a maneira como uma imagem atravessou sua memória, talvez tenha sido aquele ponto da fala em que o silêncio fez mais sentido do que qualquer explicação. Quando algo toca assim, profundamente, é porque a sua alma está pronta para o próximo passo. Então, antes de ir, permita-se selar esse momento. Comente aqui: "Eu recebo". Essa frase simples cria um gesto simbólico, uma abertura interna, uma autorização suave para que o que você sentiu hoje continue se movimentando dentro de você. É um compromisso com o seu próprio despertar emocional. E, se esta mensagem fez sentido, se ela iluminou algum canto seu que estava adormecido, inscreva-se no canal agora. Não deixe essa conexão se perder. Aqui, cada vídeo é construído para acompanhar você no seu processo, para ampliar sua consciência emocional, sua autocura, sua clareza e sua coragem. Sua inscrição mantém este espaço vivo. E mais do que isso, garante que você não perca nenhum dos próximos passos dessa jornada que já começou dentro de você. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda a espalhar esse
Conteúdo para outras pessoas que também estão nesse momento de despertar, precisando exatamente dessa palavra, dessa respiração, dessa pausa que transforma. E se você quiser aprofundar ainda mais o que começou a se mover hoje, assista aos próximos vídeos, eles aprofundam essa consciência e pode ser justamente o que você precisa ouvir agora. E me diga, qual é o próximo passo da sua própria verdade que você está pronta para receber hoje?